Olá pessoal, neste vídeo vou explicar um pouquinho como funciona o sistema respiratório das aves e por que esses animais são considerados os respiradores aéreos com o mecanismo mais eficiente. A necessidade de ar durante o voo é muito grande, por isso o sistema respiratório das aves evoluiu para se tornar super otimizado. As aves conseguem aguentar níveis muito altos de atividade, inclusive em locais de altas altitudes, onde não seria possível um mamífero respirar adequadamente. O sistema respiratório das aves é diferente do sistema respiratório dos mamíferos, tanto em estrutura quanto em sua capacidade de troca de gases. Os pulmões das aves são menores e mais rígidos. Além disso, nos pulmões das aves, ao invés de seus brônquios se ramificarem em alvéolos, como nos mamíferos, os brônquios se dividem em parabrônquios. E os capilares presentes nas paredes dos parabrônquios têm uma área de superfície total muito maior do que a encontrada no sistema respiratório dos mamíferos. E quanto maior a área de superfície, mais oxigênio e gás carbônico pode ser transmitidos entre o sangue e os tecidos, o que torna a respiração muito mais eficiente. Outra grande diferença entre os dois grupos está relacionada com a direção em que o ar flui. Nos mamíferos, o fluxo de ar é bidirecional. Ocorre quando o ar se move para dentro e para fora do local de troca gasosa em um movimento de ida e vinda, enquanto nas aves é unidirecional, ou seja, o ar entra em um ponto e sai por outro, fluindo em uma única direção. Este fluxo unidirecional resulta em um suprimento constante de ar fresco, permitindo que a ave experimente um estado quase contínuo de troca gasosa dentro dos pulmões. Outra característica que os diferem é o fato das aves não possuírem um músculo diafragma, que é essencial para o bombeamento do ar para dentro e para fora do sistema respiratório dos mamíferos. Ao invés disso, eles movem o ar para dentro e para fora de seus pulmões e sacos aéreos com o auxílio de músculos especiais que deslocam as costelas e o externo. Vamos ver direitinho quais estruturas estão envolvidas neste processo? O aparato respiratório das aves consiste principalmente na traqueia, no pulmão com seus brônquios primários, secundários e os parabrônquios, e os sacos aéreos que se relacionam diretamente com o pulmão. Estes sacos aéreos, diferente dos pulmões, têm capacidade de expansão e são as principais estruturas que permitem o fluxo do ar em apenas uma direção. Eles têm a função de ventilar ar para os pulmões, tanto no processo de inspiração quanto no processo de expiração. E este auxílio garante à ave um fluxo constante de ar rico em oxigênio. A respiração propriamente dita acontece de uma forma bem peculiar. Um sopro de ar inspirado rico em oxigênio permanece no sistema respiratório por 2 ciclos completos de inspiração e expiração, antes de ser totalmente gasto e expirado pelo corpo. Isto é, elas inspiram e expiram 2 vezes em uma mesma respirada, totalizando 4 etapas. Este processo acontece da seguinte forma: na primeira inalação, há a entrada do ar cheio de oxigênio pela traqueia, que se move até os sacos aéreos posteriores, que inflam. Na primeira exalação, a segunda etapa deste processo, os sacos aéreos posteriores se comprimem e o ar que estava lá vai para o pulmão. O ar passa pelos parabrônquios, onde ocorrem as trocas gasosas nos capilares aéreos presentes neles. Na segunda inalação, ocorre a passagem do ar rico em gás carbônico para os sacos aéreos anteriores, que inflam. Na segunda exalação, a última etapa do processo, ocorre a contração dos sacos aéreos anteriores e a saída do ar para fora do corpo, passando pela traqueia até o exterior. Esse mecanismo de fluxo contínuo de ar do sistema respiratório das aves permite que elas mantenham altos níveis de atividade por períodos mais longos do que os mamíferos e sobrevivam em altas altitudes, onde a pressão parcial de oxigênio seria insuficiente para nós.